Boa noite, graça e paz de Cristo seja no seu coração. É muito bom ter você aqui. Hoje é um dia simbolicamente muito especial. Chegamos ao fim da nossa série A Cabana e estaremos conversando um pouco a respeito de tudo que foi falado ao longo dessa série. Para você que entrou aqui pela primeira vez, eu sou o pastor Ricardo. Você é muito bem-vindo aqui nessa comunidade. E ao longo dessa série, nós abordamos pelo menos 4 temas centrais. O tema central do livro e do filme A Cabana é o sofrimento. Mas, além do sofrimento, falamos a respeito de quem Deus é, porque no filme e no livro, Deus se apresenta como uma mulher negra para Mackenzie Phillips, o protagonista do livro, um homem que sofre, que entra em depressão, que se entristece porque ele perdeu a sua pequena Missy, a sua filhinha. Foi morta por um serial killer e ele sequer pôde enterrar o corpo de Missy, porque o corpo de Missy não foi encontrado, apenas indícios do crime. Então esse homem, ele sofre demais nesse processo de luto, e ele se revolta contra Deus, contra a vida, contra a sua família. Ele começa a fechar e a se fechar para o mundo e a ficar profundamente adoecido, até que um dia ele está andando pelo seu quintal, tem bastante neve, num contexto americano, e ele percebe que há um envelope na caixa de correio. Quando ele vai até o correio e pega esse envelope, é uma carta de Deus, ou papai, como a sua esposa costumava chamar Deus, dizendo: Mac, estou sentindo a sua falta. Venha me encontrar na cabana. E a cabana é um local onde as vestes de Missy foram encontradas ensanguentadas. A cabana é um local, segundo o autor, uma metáfora para onde ficamos presos no passado, em sofrimento, em dor, enfim, nas nossas dificuldades, nas nossas brigas com Deus. E então ele fica nesse impasse, mas por fim, ele não poderia viver de outra forma a não ser ir na direção desse encontro com Deus. Então ele vai para se encontrar com Deus. E então transcorre todas os demais episódios que você pode ver tanto no filme quanto no livro, que faremos menção hoje. Certo? Não está projetado aqui, Alessio, o meu slide. Vamos descobrir por quê? Clica aí no meu PowerPoint para mim, no meu computador. Vamos ver se vai. Estamos com alguns problemas técnicos e trabalhando para resolver com a graça de Deus. Ok. Então, esses foram os temas que foram abordados ao longo dessa série, e hoje o grande convite, muito obrigado. Quem conseguiu fazer isso é um anjo. Quem que fez? Você é demais, cara. É o Alessandro que fez isso. Estava preocupado. A ideia é que no final dessa série, a gente consiga seguir com a nossa vida. É como um convite de Deus para mim e para você nesse momento, para que a gente consiga ir além da cabana, além das memórias amargas, além das dores, além do sofrimento, e podermos dar um passo na direção de um novo momento da vida, um novo movimento, inclusive na nossa espiritualidade, na nossa conexão com Deus, de acertarmos os pontos com Deus. Então o convite é para voltarmos a refletir a respeito de alguns desses temas e, por fim, irmos além da cabana, certo? Esse livro ele foi traduzido para 36 idiomas, vendeu 18 milhões de cópias no mundo, 4 milhões no Brasil, e esse é o tema que eu quero fazer uma inversão hoje. O tema do livro é: se Deus é tão poderoso, por que nada faz para evitar o sofrimento? E após termos conversado aqui pelo menos 3 domingos a respeito do problema do mal e do sofrimento, a partir de uma perspectiva bíblica, e das últimas 2 vezes a respeito do livro de Jó, o servo sofredor, eu espero propor que a gente consiga mudar um pouco a pergunta a respeito
de Deus. E esse é o texto bíblico que eu quero compartilhar. Você pode acompanhar comigo. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Aquele que começou a boa obra, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. É certo que aquele que começou a pintar o quadro da sua vida, ainda segura o pincel. E a sua história, ela ainda não foi contada por completo. E assim como a história de Mac, quando a gente consegue dar um passo para trás e visualizar a sua história, ou a história de Jó, o servo sofredor, quando damos um passo para trás e temos toda a história de Jó, apesar que Jó mesmo, conversamos muito sobre isso, não sabia de nada. E não raro, em meio ao sofrimento, não sabemos de nada. Mas nós temos essa promessa. O artista segura o pincel. Ele ainda está pintando o quadro da nossa vida. Isso é certo. Isso é certo. Então, quando eu penso na cabana, eu vejo esse símbolo de um momento da minha vida, talvez um momento da maior dor, ok, mas eu também vejo uma possibilidade de uma vida para além da cabana. Ela é símbolo da minha dor, da minha amargura, do meu sofrimento, das coisas que eu não consigo entender, mas ela é símbolo de uma ruptura, de um momento onde eu estive ali, mas agora eu não estou mais. E, inclusive, eu posso me referir isso a algo que ficou no tempo passado. Como é tão próprio das pessoas que conhecemos, e às vezes que sofreram tanto, algumas muito mais do que nós podemos dizer que sofremos, e encontramos ternura, gratidão, bondade, graça, e nós pensamos como essa pessoa, diante daquilo que ela viveu, consegue ser uma pessoa tão terna. É porque ela foi além da cabana. É porque ela entendeu que a vida é feita de processos e que mudar é absolutamente importante. Eu não posso morrer no último dia da minha vida, obviamente, morrer no último dia da minha vida, mas o mesmo que eu sou hoje. E eu espero que também não seja assim com você. Certamente as pessoas que não mudam, elas colecionam amarguras. A gente precisa crescer, precisa ser mais. Quantas pessoas eu já ouvi que têm histórias de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, e dizem, aquela vez aconteceu isso, aquela vez eu ouvi isso, aquela vez me machucaram. Quanta gente que eu já conversei na vida, que não fala com o irmão, que não fala com o pai, que não fala com a mãe, que não fala com ninguém. Gente que tem prazer em entrar na cabana e se enclausurar e se fazer de vítima do universo, de Deus, do próximo, e não consegue enxergar que há infinitas possibilidades para que ela possa ir além. Então, se você não pegou muito ao longo dessa série, a grande ideia é essa, não é mais perguntar, Deus, aonde o Senhor está quando sofremos? Mas se você entendeu o Evangelho, a pergunta que você faz é, Deus, por que o Senhor foi tão longe por mim? Por que o Senhor saiu do céu e veio morar na terra?
Porque o Senhor carregou aquela cruz. Porque o Senhor levou os meus pecados. Deus nenhum, de nenhuma religião, faria algo assim. Perdoaria gente como eu e como você. Mas o Deus que a Bíblia revela, sendo Rei e Senhor, e Ele vem, mas Ele não vem para assumir um trono, Ele vem para assumir uma cruz, e carregá-la, a nossa cruz. E a pergunta então que eu faço, por que o Senhor foi tão longe? E Deus, o quão longe eu posso ir por Ti? Como em gratidão, em resposta a esse amor, eu posso ir além da cabana, ir além da minha própria vida, para que o Seu nome seja então glorificado. Olha, eu quero dar alguns conselhos a respeito das mensagens que tivemos ao longo dessa série. E o primeiro grande conselho para irmos além da cabana, e a motivação que nós temos, é porque nós estamos falando a respeito de um pai, ou de um papai, que nunca tivemos. Não importa se seu pai foi bom ou ruim. Eu tenho conhecido gente que fala, Ricardo, eu tenho uma família fantástica. Eu tenho conhecido gente que diz, o meu pai pisou na bola, a minha mãe pisou na bola. Eu mesmo, eu tinha uma crise enorme com meu pai, já contei isso várias vezes aqui. A galerinha estava jogando Super Nintendo, ele me deu um Master System. Fiquei muito chateado. Demorei anos para superar isso, análise, terapia. Aí, saiu o PlayStation 1. Ganhei um Super Nintendo. Eu falei, pai, eu queria um de CD. Esse aqui não é de CD, é de cartucho. Ele falou assim, é esse aí, moleque. Né? Aí, enfim, né? Eu vou contar toda essa odisseia. Olha esse diálogo de papai com Mac. Para a gente começar a entender que a gente está falando de um pai que nunca tivemos. Porque os melhores pais entre nós, os grandes pais, Jesus Cristo pega esses pais e diz, os melhores pais dentre vocês, eles são muito pequenos para explicar o pai que está no céu. Porque se você pede para o seu pai um pão, ele nunca vai te dar uma pedra. Mas eu quero dizer que o pai que está no céu, ele é muito mais bondoso do que isso. Muito mais bondoso. Olha o diálogo. Você deve saber que chamá-la de papai é meio complicado para mim, diz Mac, que tinha muitos problemas com seu pai. Ah, verdade. Ela olhou fingindo surpresa. Claro que sei, sempre sei. Ela deu um risinho. Mas diga, Mac, por que você acha que é difícil? Porque é uma palavra familiar demais? Ou talvez porque estou me mostrando como uma mulher, uma mãe, ou... Tudo isso é complicado, interrompeu Mac, com um risinho sem jeito. Talvez porque nunca conheci ninguém a quem pudesse realmente chamar de papai. E então, Deus, papai, diz para Mac, se você deixar, Mac, serei o pai que você nunca teve. Nós conseguimos ir além da cabana, porque nós temos um pai, além, muito além, dos melhores pais biológicos que tivemos. E esse convite para Mac, eu acho que também é para nós, certo? Você permite que eu seja o seu papai? Você consegue confiar que a minha mão é forte o suficiente para segurar a sua vida e não largar nunca mais? E mesmo quando você não sentir a minha mão, você conhece o meu caráter e você sabe que eu não minto. Eu estarei lá do seu lado. Então a gente consegue ir além da cabana por causa desse pai que nunca tivemos,
E quando a gente pensa nesse pai, a gente tem essa certa maneira deformada de olhar, talvez por causa das nossas experiências tão negativas nos nossos tantos relacionamentos. Então você passa a ter esse seguinte corte: Deus, ou ele vai ser amoroso e interessado, ou ele é cheio de ódio e desinteresse. E via de regra é assim. Aqueles que não acreditam em Deus, eles pegam essa linha. E eles vão dizer: Deus não se preocupa com os mínimos detalhes da sua vida. Imagine, se Deus existe, Ele tem mais coisas para se preocupar do que com os detalhes da minha vida. Mas a Bíblia diz que o Deus que se revelou em Jesus se preocupa com os mínimos detalhes da minha vida. Ele é interessado, Ele é amoroso, Ele é bom e misericordioso, e por vezes a gente entende que Ele é mesquinho, rancoroso e que não perdoa. E percebem o Deus da religião? Parece que o Deus da religião é assim. Parece que se você... Eu não me canso de contar a história da música da escola dominical. Cuidado, olhinho, no que olha. Cuidado, mãozinha, no que toca. Cuidado, ouvido, no que ouve. Nem sei se tem ouvido também. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado. Não vai fechar. Se eu ensinar isso para minha filha, não vai fechar. Porque ela vai começar a se relacionar com um Deus que olha para ela e a julga, a mede. E a verdade é, se a minha filha for julgada e for medida, ela vai ser achada em falta. Se Deus decidiu olhar para a minha vida e me medir e me julgar, eu serei achado em falta. Ele olha para mim e Ele diz: eu te amo e eu quero me relacionar com você, porque eu sou bom e sou misericordioso. O religioso vai dizer: não pode ser assim. Mas é isso que o Evangelho diz. Deus é imutável e confiável. Ele não é imprevisível e Ele não é indigno de confiança. Ele tem uma graça incondicional, um favor não merecido. Significa, literalmente, eu não posso fazer nada para que Ele me ame mais. Eu não posso fazer nada para que Ele me ame mais. Nenhuma quantidade de oração, nenhuma quantidade de leitura bíblica, nenhuma quantidade de vinda à igreja. E não tem nada de mal que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Porque Ele fez opção por me amar. Problema dele. Deus não pode ser bom? Ele é Deus. Ele é bom. E a misericórdia dele dura para sempre. E a gente entra numa de aprovação condicional. Então a gente diz: eu vou... inclusive Deus deve estar contente com alguns aqui que não faltaram nenhum capítulo da série Cabana, não é? Não é verdade? Aí você fica cheio de justiça própria, você fala: oh Deus, é praticamente uma campanha, só que da presbiteriana, né? O presbiteriano faz campanha, mas a verdade é que do dia que você entrou aqui, e até o último dia da sua vida, se Deus decidir medir você, Ele vai te destruir. Mas o Evangelho diz que Ele decidiu te amar e andar contigo. Eu não sei porque Ele faz isso com alguém como eu. Mas essa tem sido a razão de eu viver todos os anos da minha vida desde que eu o encontrei. Então, Ele pode ser presente e acessível ou ausente. O que era a ideia do Baal, do Deus Baal no Antigo Testamento, né? Quando você vê o Salmo, o teu guarda, ó Israel, não dormita. O guarda de Israel não dorme, não descansa. Está fazendo um contraponto com Baal, porque Baal era o Deus dos cananeus, que era dado a bebedeiras, e o fiel ia até ele,
levava o sacrifício, mas Baal estava dormindo. Mas o guarda de Israel não dorme. Não dorme. O tempo todo, cada segundo da nossa vida, Ele está com os olhos e com a mão, não para nos condenar e nos julgar, mas para nos salvar, para nos libertar, para nos ajudar. É um Deus presente e acessível. Você pode falar com Ele na sua casa. Você nem precisa vir a uma igreja, mas se você não vier a semana que vem, estou brincando. Você pode não vir, mas eu vou ficar triste, eu vou ficar chateado, né? Porque a sua presença é importante aqui. Mas, porque a fé cristã é comunitária, ela não é uma fé solitária. O Pai é nosso, o pão é nosso, certo? O perdão é nosso, nada é meu. Não tem como eu desenvolver uma fé solitário na minha casa, trancado. Eu vou desenvolver uma depressão, eu vou desenvolver um transtorno de pânico, uma fobia, mas eu não vou desenvolver a fé. A fé eu desenvolvo aqui, encontrando com outras pessoas. E isso é muito bom e faz bem para a minha alma, mas Deus, Ele não muda. Deus, Ele está aqui, fecha a porta do seu quarto. E você vai falar com Ele. Aliás, Jesus encoraja a fazer isso. Quando você orar, entra no seu quarto, fecha a porta, conversa com o seu Deus, e Ele que te vê em secreto te ouvirá. Diferente dos religiosos, que adoram levantar as mãos, e jejuar, e fazer cara feia, e se mostrarem espirituais. Jesus diz, esses já receberam a recompensa. As pessoas olham para eles e dizem, como essa pessoa é santa e de oração. Mas aquele pequenininho que entra no seu quarto e ninguém está vendo. E ele derrama a sua alma diante de Deus. Jesus fala, a presença do Pai será recompensa suficiente. E além disso, o meu Pai ouve a súplica daquele que clama, daquele que geme. Um Deus santo, justo, imparcial, não injusto, não insincero, não parcial. E o segundo momento pelo qual nós podemos ir além da cabana é porque nós temos o perdão que não merecemos. Eu tenho o Pai que eu nunca tive, e eu tenho o perdão que eu jamais merecerei. Olha essa conversa, papai diz a Mac, quando ele estava na cabana. É por isso que você está aqui, Mac. Quero curar a ferida que cresceu dentro de você e entre nós. Você tem alguns problemas com quem você pensa que eu sou, ou quem você acha que eu deveria ser. Mas eu te trouxe até a cabana, não para você ficar mais enfermo, mais doente, para você se travar de vez, mas para te curar, para que isso seja um marco na sua vida, e você consiga seguir adiante. Mas para isso, Mac, você precisa perdoar. Você precisa me perdoar. Porque a ideia que você tem de mim é que eu sou mau e não bondoso, que eu sou injusto e não justo, que eu sou ausente e não presente. Você precisa perdoar a sua esposa, os seus filhos, o seu vizinho, você precisa perdoar a si mesmo. Quantas noites, Mac? Você refez a cena na sua cabeça e você pensou, por que eu não estava lá quando Missy foi capturada? Mac, você tem o perdão que você não merece. E se você não perdoar, você não vai fechar essa lacuna. Você não vai seguir adiante. E quando a gente pensa no perdão, eu gosto desse esquema que eu aprendi com o pastor Ricardo Agreste, que ele diz que esse é o ciclo da prisão do perdão. Primeiro, nós temos uma situação propícia, palavras ou atos. Então, o irmão pisou no meu carro. Alguém me disse o que eu não queria ouvir. Alguém teve uma atitude que eu desprezo. Alguém diminuiu a minha imagem. Então eu tenho um momento
eu tenho a briga, eu tenho o conflito, a situação propícia, e após isso eu tenho, então, uma agressão, uma traição, uma ofensa, algo que eu não gostaria, e então eu tenho uma dor emocional. Esse é o momento que você vai para sua casa, que você deita para dormir, mas você não consegue esquecer. Você está amargo, você está azedo, com a traição, com aquilo que te atingiu de alguma forma. Então você deita para dormir, mas você não tem paz. E você não quer pensar a respeito disso, mas você pensa a respeito disso. E aí, a partir dessa dor emocional, via de regra, o caminho humano, pós-queda, é o caminho do rancor e da amargura. A gente diz assim: eu morro, mas eu não perdoo. O que essa pessoa fez é imperdoável. E após entrar nessa opção pelo rancor e amargura, a gente entra num sentimento de vingança e retaliação e começa tudo de novo. E esse é o ciclo da prisão. Eu sou ofendido, tem um momento oportuno, eu sou ofendido, eu tenho uma dor emocional, eu faço opção pelo rancor e pela amargura, e isso me adoece a alma, adoece as minhas emoções, e então eu começo a nutrir sentimentos de vingança e retaliação, e eu não considero o que diz o profeta. A vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Quem conhece esse profeta? Quem que é? Seu Madruga, gente. Vocês não lembram disso? Olha como é que Chaves nos ensinou valores tão bacanas, né? É um marco na cultura brasileira. E então a gente quer dar paga. E aí então, o grande momento é quando aqui eu vou vir até a dor emocional, porque se eu não vir até a dor emocional, eu sou um psicopata. Se a pessoa me causa um mal e eu não sinto nada de ruim, eu sou psicopata. Se eu sou gente, eu vou sentir, eu vou sofrer, eu vou chorar. Talvez o processo de dor emocional vai sim durar alguns dias, mas em algum momento, eu preciso fazer opção. Não pelo rancor e amargura, mas pela cura e pelo perdão. Porque aí eu entro no ciclo da liberdade. E no ciclo da liberdade, eu estou livre. Eu não estou mais numa prisão. Mas quando eu perdoo, eu preciso assumir o dano. Eu comprei um boi do Jaimão. Uma cabra do Jaimão. Certo? O Jaimão falou: você é pastor, vou te dar um desconto. R$17.500. Falei: ô Jaimão, caro essa cabra, né? Eu pego a cabra do Jaime, né? Começo a cuidar dela e tudo mais. E não pago o Jaime. O Jaime fica um pouco chateado, com uma dor emocional. Era uma cabra muito amada por ele. Viu ela crescer desde pequenininha. E o Jaime tenta fazer com que eu pague, mas eu não pago. E o Jaime ele começa a tramar algumas coisas. E ele fala assim: eu vou ver a hora que o pastor chega na igreja. Vou armar uma emboscada. Vou dar um pega nele. Vou pegar minha cabra de volta. Eu falei assim: mas eu não vou fazer só isso não. Eu vou levar mais. Eu vou pegar também o cachorrinho dele. Esse é o ciclo da prisão. Mas quando o Jaime diz: eu vou perdoar o Ricardo, ele está dizendo:
eu assumo o dano. Eu fico sem a cabra e eu fico sem dinheiro. Eu assumo o dano, mas eu vou viver em liberdade. E é claro que você vai dizer que isso é difícil, mas é claro que eu vou dizer para você que é isso que Deus fez por nós. Ele assumiu o dano. Ele assumiu o nosso débito. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E ele disse: assim como eu vos perdoei, perdoais uns aos outros. Até 70 vezes 7, ou sempre. E vai dizer além, uma palavra que é duríssima para a nossa cultura, meio banho-maria, meio água com açúcar. Ele não vai dizer: se você não perdoa, eu não te perdoo. Porque o que eu perdoei de você era imperdoável. O perdão que eu te dei você não merece. E a dívida que você tem com seu irmão, bom, não é nada perto daquilo que eu perdoei. Então, eu penso em Nelson Mandela, um homem que ficou 27 anos na prisão, condenado politicamente. Podemos dizer de maneira injusta, era considerado um revolucionário, um homem que depois viria a ganhar o prêmio Nobel da Paz, um homem que, quando você pega os escritos dele da cadeia, estão cheios de graça, cheios de ternura, cheios de bondade. Um homem que dizia: eu não posso odiar o branco, porque o branco odiou o negro, porque se eu fizer isso, eu não sou diferente. E após 27 anos preso, ele vai dizer: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia, se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria numa prisão. O ódio e a amargura precisam ficar para trás, para que a gente possa ir além da cabana. Você pode pedir ao Espírito Santo de Deus hoje a graça de perdoar e sair daqui leve, como uma pena, pronto para viver, pronto para encontrar a vida, pronto para novas amizades, pronto para relacionamentos construtivos, pronto para reeditar histórias. Ou você pode sair daqui e ficar num ciclo de prisão, amargura e rancor, que sim, irão te tornar uma pessoa azeda, sem vida, presa para sempre na cabana. O terceiro motivo pelo qual eu posso ir além da cabana é porque o sofrimento que era meu, eu jamais precisarei sofrer. O sofrimento que era meu, eu jamais precisarei sofrer. O pastor Tim Keller vai dizer: a razão principal de os cristãos insistirem em que podemos confiar em Deus em meio ao sofrimento é que o próprio Deus sofreu na carne. Você pode ser um estudante de religião como eu sou, e você pode vasculhar as grandes religiões, as pequenas religiões, as religiões mais remotas. Você não vai encontrar isso. Você não vai encontrar Deus sofrendo, Deus se fazendo gente, Deus sentindo a dor humana. E olha no que Filipenses vai dizer: Jesus Cristo, que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar. Não considerou, mas pelo contrário, esvaziou a si mesmo, assumiu a forma de servo, de dumos, de escravo, fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Eu nunca viverei o sofrimento
que de fato eu sou digno de viver. Porque alguém fez a minha vez. Ele morreu no meu lugar. O Criador do universo se faz gente e se humilha. E talvez uma das passagens bíblicas mais emblemáticas é o que a gente conhece como lava-pés. É quando você tem os discípulos e você tem Jesus Cristo com uma toalha nos ombros, uma bacia nas mãos, como diz Estênio Márcios, é grande o assombro de vê-lo no chão. E então ele vai na direção de Pedro, Pedro diz, não, você não pode fazer isso, porque isso é trabalho de um escravo. A menor pessoa na nossa cultura, a menor, talvez só está acima dos bichos para a nossa cultura, é quem faz esse serviço. E então ele lava os pés dos discípulos. E ele diz, você entende o que eu estou fazendo com você, Pedro? Você entende? Se eu, que sou Deus e Senhor, fiz isso, o que você deve fazer? Vá e faça o mesmo. Porque eu não estou montando uma elite de super-heróis da fé. Eu estou chamando gente para andar comigo. E participar da transformação e da redenção de todo o universo. É isso que eu estou fazendo aqui, Pedro. Eu estou colocando as coisas de volta no lugar. Eu estou restaurando a ordem criada. Eu estou te reconectando de volta ao Pai. E eu preciso ir até as últimas consequências. Senhor, quais são as últimas consequências? Para onde o Senhor vai agora? Eu também quero ir contigo. Você não pode ir agora. Mas um dia você vai poder. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, pois vou preparar um lugar para você. Mas eu quero ir agora, Senhor. Agora não, Pedro. Porque agora eu vou fazer aquilo que você nunca poderá fazer por você mesmo. Eu vou levar os teus pecados até aquela cruz. E eu vou derramar o meu sangue. E ao terceiro dia, quando eu ressuscitar, a criação se fará nova de novo. E esse mundo de caos, de pecado, de insensibilidade, ele vai começar a ser renovado. Porque os meus discípulos, eles transformarão esse mundo. Esse sofrimento jamais viveremos. Mas quando eu olho para o Antigo Testamento, eu já começo a ver um Deus que sofre por causa da maldade, do sofrimento, dos problemas humanos. Dá uma olhada no que Jeremias vai dizer. Não é Efraim, meu precioso filho, filho das minhas delícias. Pois tantas vezes, quantas falo contra ele, tantas vezes eternamente me lembro dele, comove-se por ele o meu coração, deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. E o profeta Oséias vai dizer, como te abandonaria, ó Efraim, como te entregaria, ó Israel, o meu coração se comove, as minhas compaixões despertam todas de uma vez, ou como diz no original, as minhas entranhas se comovem. Porque quando eu olho para Israel, quando eu olho para o Jardim Itália, quando eu olho para o Ricardo, eu deveria medi-lo, eu deveria julgá-lo, eu deveria condená-lo, eu deveria destruí-lo. Mas eu tenho compaixão, não executarei o furor da minha ira, não voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não sou homem, eu sou o santo no meio de ti. Um Deus que sofre com os nossos abandonos, com a nossa dor, com a nossa rebeldia e também quando sofremos. Mas quando você vai para Jesus Cristo,
de fato, você tem o ápice da conduta de um Deus, como já conversamos aqui, selvagem, indomável, difícil de ser compreendido. E tem um pregador do século XIX, escocês, que quando ele vai analisar aquele texto em que Jesus está do alto da cruz e diz: Deus meu, por que me desamparaste? Ele vai fazer o seguinte comentário: ele ficou sem nenhum dos consolos de Deus, nenhum sentimento de que Deus o amava, nenhum sentimento de que Deus se compadecia dele, nenhum sentimento de que o Deus o sustentava. Antes, Deus era o seu sol, agora o sol se transformou em escuridão. Ele ficou sem Deus, era como se ele não tivesse Deus. Tudo que Deus havia sido antes para ele, lhe foi tirado. Ele estava sem Deus, privado de seu Deus, se sentia como um condenado, a quem o juiz ordena: retira-te da minha presença, tu que és amaldiçoado, que serás punido com a destruição eterna da presença do Senhor e da glória do seu poder. E então, esse pregador vai dizer: esse foi o inferno que Cristo sofreu. O mar de sofrimentos de Cristo é inimaginável. Ele foi esquecido em lugar dos pecadores. Quem faria essa troca? Ninguém faria essa troca. Se você confiar nele, fizer dele seu fiador, você nunca será abandonado. Deus meu, por que me desamparaste? A resposta que Deus não deu a Cristo, mas se ele fosse dar, seria por mim. Por mim. Por mim. O mar de sofrimentos de Cristo é inimaginável. Deus meu, por que me desamparaste? Por causa do Ricardo, por causa da Nádia, do Léo, do Pedro, do Jaime, do João, da Maria. Ele foi abandonado por mim. E eu não sei quanto a você, mas eu não faria essa troca. Eu não sinto que Deus tenha feito um grande negócio. Pelo contrário, quando eu analiso a minha vida e o meu tempo de caminhada cristã, eu penso: Deus, que negócio louco é esse que você fez? Você prega o seu filho na cruz para andar comigo. E ele diz: eu faria de novo, e de novo, e de novo. E é por isso que eu posso ir além da cabana. É por isso que eu posso perdoar. É por isso que eu tenho um Pai que nem a história mais bondosa do lado de cada eternidade jamais me daria, porque Ele entregou tudo por mim. E o convite, meus irmãos, não é mais perguntar: Deus, aonde o Senhor está quando eu sofro? É dizer: por que o Senhor sofreu tanto? Por que o Senhor sofreu tanto? E por fim dizer: Deus, até onde eu consigo ir por Ti? Quantos passos eu serei capaz de dar na Sua direção? Porque, meus irmãos, ou essa é uma grande mentira, e você pode sair daqui e viver a sua vida, é completamente justo, porque isso é um absurdo. Mas se isso é verdade, não saia dessa igreja pautando a sua vida em nenhuma outra história. Porque a Bíblia diz que essa é a história do universo. É dessa forma que Deus está transformando todas as coisas. É dessa forma que Ele nos amou. E então esse Deus, Ele nos convida para a festa da intimidade.
Depois que Mac se encontra com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tem essa história. Era pouco mais de meio-dia, quando os 4 retornaram do jardim e entraram de novo no chalé. Não havia nada preparado na cozinha, nem qualquer comida sobre a mesa de jantar. Papai levou-os para a sala de estar, onde sobre a mesinha de centro havia uma taça de vinho e um pão recém-assado. Sem qualquer ritual nem cerimônia, saborearam o pão quente, compartilharam o vinho e riram, lembrando os momentos mais estranhos do fim de semana. Mac sabia que o tempo havia acabado, que era hora de voltar. Mac sabia que o tempo estava acabando e que ele precisava viver além da cabana. Mas antes de Deus mandá-lo para a vida, para viver e continuar a viver a sua história, havia um pão e havia uma taça de vinho. E é o que nós chamamos de festa da intimidade. É onde nos sentamos junto à mesa do Rei, do Redentor, e nos encontramos com Ele. Aonde ajustamos os ponteiros, aonde nos lembramos de onde viemos e para onde estamos indo. E para o judeu, sempre vale a pena lembrar, o judeu não trazia qualquer um para a mesa, porque a mesa é um lugar do amigo, mesa é um lugar do amado, mesa é um lugar de respeito. Não, aquele que não é amigo não vem para a mesa. Mas ele diz: Ricardo, você é o meu amigo. E eu quero ceiar com você essa noite. E Ele também deseja ceiar contigo. Eu convido você a um tempo de oração e de entrega a esse Deus. Antes de nos assentarmos à mesa com o Rei, o meu primeiro convite para você nesse tempo de oração é para que você se arrependa dos seus pecados. O meu primeiro convite é para que você entenda a implicação de um Deus Santo que deveria nos destruir. E estarmos vivos é um grande milagre. Portanto, eu convido você, é a última mensagem dessa série, eu convido você a se arrepender dos seus pecados. Talvez você está na estrada longe de Deus há muito tempo, mas Ele está te convidando de volta para casa. Ele quer ceiar contigo. O meu segundo convite é que, provando esse perdão, você disponha o seu coração para perdoar. Que você não faça opção pela prisão. Que ainda que em dor emocional, você não faça opção pela amargura e o rancor, mas pela cura, pelo perdão. E talvez isso vai gerar dano próprio. Mas é um preço muito pequeno diante do preço que Deus pagou pela sua vida. O meu segundo convite para você é para que você perdoe quem você precisa perdoar. O meu terceiro convite é para que você perceba esse Pai que é amoroso, bondoso, presente, gracioso, incondicional, justo,
perfeito, e que diz para você mais uma vez: sim, o meu braço é forte o suficiente para sustentar a sua vida. E então o meu quarto convite, ou o convite de Deus para nós, é: meu amigo, minha amiga, se assente comigo. Vai existir um dia que a gente vai ter a festa das festas, quando eu voltar e resolver de fato todas as coisas, e instaurar a ordem, aonde não vai haver mais morte, mais doença, mais dor, mais sofrimento. E naquele grande dia a gente vai se reunir no reino, e a gente vai tomar um vinho novo. Eu anseio por esse dia. Mas o meu reino também está vindo. E nesse momento Ele está entre vocês, entre nós. E eu te convido para a mesa, para que você se lembre que você nunca vai sofrer aquilo que eu sofri. E que eu fiz isso uma vez, mas eu faria de novo, e de novo, e de novo. Porque eu decidi te amar. Vamos falar com Ele. Eu convido você a falar com o nosso Deus e Senhor. Coloque, você que desejar, a mão no seu coração. Vamos ir além da cabana. Pai, aqui estamos nós, ansiosos por essa presença transformadora, real, viva, que nunca nos desampara, ansiosos por receber mais do reino que é teu, por aprendermos a sermos perdoadores como Tu és, para nos tornarmos o tipo de pessoa que o Senhor deseja que sejamos, servos, humildes, gente disposta de fato, não a ingressar em uma religião, mas viver o Teu reino, em todas as esferas da vida. Se é dessa forma que o Senhor está redimindo o mundo, Senhor, nos deixa participar disso. Recebe as nossas vidas em Tuas mãos. Aquele que sofre, traz o alento, traz a cura. Aquele que chora, traz a alegria. Deus, que eu e meu irmão possamos sair daqui essa noite e deixarmos a cabana para trás, para um novo momento da nossa espiritualidade, da nossa vida. Muda, Senhor, a nossa história, faz nova jornada. E seja o Teu nome, para sempre, sempre, glorificado. Por Cristo Jesus, o Redentor. Amém e amém. Eu convido você a cantarmos a canção da nossa série,
Fala a respeito desse convite do Senhor para uma vida de fé. Essa voz que nos chama a andarmos sobre as águas. E à medida que você canta, você possa orar, continuar em espírito de oração e preparar o seu coração para então nos assentarmos à mesa com o Rei. Me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além
Convido os amados presbíteros para vir aqui à frente. A Bíblia diz que na noite em que Jesus Cristo foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, Ele o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. É como eu amo vocês. Ele foi esmagado, moído. De semelhante modo, Ele tomou o cálice e disse: esse é o vinho da nova aliança no meu sangue. É o cálice do sofrimento que você jamais terá que viver, porque eu viverei no seu lugar. É o meu sangue que será derramado completamente. É a troca, a minha vida pela sua, para que você se torne alguém capaz de perdoar, para que você seja amado de uma forma que você saiba que o amor é uma possibilidade, você pode ir e amar. Todas as vezes que vocês se reunirem, em momentos e momentos da vida, façam isso em memória de mim. Celebrem a minha ressurreição, a transformação de todas as coisas. Até o dia que eu voltarei, para que a gente celebre junto o vinho novo no reino eterno. Eu quero convidar você que é batizado, membro de uma igreja cristã, que vai participar desse momento de festa, de intimidade, que coloque-se de pé, que de maneira alguma você seja impedido de estar na mesa com o Rei, porque o Rei deseja a sua presença. Hoje a gente vai fazer um pouco diferente, nossa igreja tem crescido, graças a Deus. Eu vou pedir os presbíteros que fiquem aqui à frente, e a gente vai fazer uma fila aqui do lado esquerdo e direito. E então, você será servido do pão e do cálice. Vamos orar mais uma vez? Pai bondoso, que esses elementos sejam consagrados, para que possamos ter intimidade verdadeira e real contigo. Amigos, amigas do Criador do Universo. Obrigado pelo privilégio de nos assentarmos à mesa. Que esses elementos, que esse alimento, meio de graça, nos ajude a irmos além da cabana, para a vida que o Senhor tem para nós. Assim como um dia o Senhor fez com Pedro e com tantos discípulos do Senhor, e que uma refeição foi o marco para uma nova vida, que essa refeição seja um marco na nossa vida. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Eu convido você a vir pela esquerda, pela direita, aqui à frente, pegar o pão e o cálice, e então voltar para o seu lugar. Não tome ainda. Pode aguardar aí, por favor. Perfeito. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus.
Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar. Todos receberam? Alguém foi omitido do pão, do cálice? Todos receberam? Glória a Deus. Muita alegria, uma festa onde celebramos o Rei. Eu convido você a comer do pão, beber do cálice. A festa da intimidade. Amém. Glória a Deus. Esse aqui. Vamos cantar uma música bem alegre, de um louvor e celebração ao nosso Deus, para celebrar a vida. Vou impetrar a bênção
Então a gente canta louva a Deus, depois a gente se despede, abraça os nossos amigos e deseja boa semana. Vamos orar então? Pai bondoso, coloque-se de pé. Obrigado por esse tempo de festa, de refrigério, todo som, toda glória, todo louvor, cada palavra, cada esforço nosso, glorifique o teu nome que é santo. Obrigado pela festa da intimidade, obrigado por podermos estar à mesa contigo. Obrigado porque os nossos pecados não fazem mais separação, porque o Senhor levou os nossos pecados na cruz do Calvário. Obrigado por isso. Que o Senhor nos dê a graça então de irmos além, absolutamente além, de qualquer cabana que possa nos prender. Que o Senhor possa nos trazer de volta domingo, para continuarmos a ouvir a sua voz, cantar louvores ao teu nome, nos ajuntarmos em torno da sua presença, da presença de papai. Povo de Deus, que a graça do Pai Todo-Poderoso, o amor de Cristo Filho, que fez a nossa vez, que o poder do Espírito, que nos capacita para a nova vida transformadora da sociedade, do mundo que nos cerca, esteja sobre nós e sobre nós permaneça, hoje e até aquele grande dia que o nosso Senhor há de retornar. Amém, amém. Antes de louvarmos, Alessio, joga aqui a projeção da nova série, só para eu comentar brevemente. Teremos uma grande série que vai iniciar em outubro, mas em setembro teremos uma minissérie que vai se chamar Proibido a Entrada de Pessoas Perfeitas. E nós vamos conversar sobre igreja. Proibido a entrada de pessoas perfeitas. Então, você é muito bem-vindo. Pode pôr todo o som, Alessio. Acho que você não vai conseguir achar a imagem aí. Tudo bem? É essa imagem. Você pode... A primeira coisa que você percebe aqui é o Pedrinho. Depois do Pedrinho, tem outras pessoas. Mas o Pedrinho se destaca. Ainda que o Pedrinho seja quase perfeito, acredite, ele não é. E ele faz parte dessa comunidade. A comunidade de pessoas imperfeitas, eu e você. E aqui é proibido a entrada de gente perfeita. Nós vamos conversar sobre esse tema por 3 domingos. Depois teremos uma outra grande série. Essa é uma minissérie, certo? Vamos louvar o Senhor. E então você pode abraçar o seu irmão. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos,
para o seu irmão aí. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou.